Ohayou, amadas! Bom dia, Japão! Boa noite, Brasil! Hoje eu estou aqui nessa live para falarmos sobre autossabotagem. E por que eu selecionei esse tema para conversar com vocês e para ensinar aqui vocês? Porque eu acredito muito no autoconhecimento. E quanto mais nós temos consciência de nós mesmas, melhor a gente consegue lidar com a vida, lidar com os desafios, com os obstáculos e com as surpresas da vida, né? Eu acredito muito que quanto mais nós temos consciência, sabe, de nós mesmas, mais equilíbrio emocional a gente também encontra. Então, hoje a nossa mini aula vai ser sobre autossabotagem. E você que está aqui me acompanhando, o que vocês vão aprender ao longo dessa live, dessa mini aula? Vocês vão saber aqui um pouquinho sobre as características de pessoas autossabotadoras. Vocês vão saber também os pensamentos, né, das pessoas que têm esse comportamento de autossabotagem. E no final da live, vocês vão saber, porque eu vou falar aqui para vocês algumas dicas, tá? Importantes de como você pode lidar com essa questão da autossabotagem, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos a todos que estão chegando aqui na live. Me sinto muito feliz e honrada, né, por todos que estão aqui comigo, interessados, né, em ouvir um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e que a gente precisa, né, desenvolver o nosso autoconhecimento. E qual é a orientação que eu vou dar aqui para vocês? Que vocês abram aí o coração de vocês para que vocês recebam, né, essa nova informação, esses novos conhecimentos, tá bom? E cada vez, conforme vocês vão ouvindo, conforme vocês vão aprendendo sobre a autossabotagem, vocês comecem a fazer esse movimento, sabe? De observação, de auto-observação, para que vocês consigam relacionar e despertar, né, o que está aí dentro de vocês, porque a mudança é assim que acontece, né? A mudança, ela vem de dentro para fora, tá bom? Então, como que vai funcionar? Eu vou apresentar aqui para vocês alguns slides para que fique, né, mais fácil vocês aprenderem, vocês internalizarem aquilo que vocês estão aprendendo, tá bom? Vamos lá, vamos começar então, sem enrolação. Então, inicialmente, olá pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Eu espero que essa aula seja muito importante e relevante na vida de vocês, né? E eu começo perguntando para vocês se você sabe o que é autossabotagem. Então, a autossabotagem, ela é agir contra si mesma, né? Muitas vezes a gente não tem essa consciência. Tem pessoas que estão assistindo aqui ou que vão assistir no gravado que não tem a mínima noção, né, de que nós temos aí dentro de nós essa questão de agir contra nós, porque conscientemente a gente acredita que tudo que a gente faz tipo assim, pensando, né, no nosso bem-estar, na nossa realização, mas muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes, sem a gente perceber, né, de forma inconsciente, nós agimos contra nós mesmas. Quando a pessoa, a autossabotagem é quando a pessoa interfere negativamente sobre sua própria vida. Olha só, existe isso. Acreditem se quiser. E muitas pessoas fazem isso, né? Eu já fiz muito na minha vida e é assim, quanto mais você se conhece, quanto mais você desperta o seu autoconhecimento, menos autossabotadora você acaba se tornando. Por isso que é importante a gente começar a ter clareza, né, informação do que se trata, para que a gente comece a amenizar, né, a ter comportamentos mais favoráveis a nós mesmas, ao invés de nos sabotar, tá? Vamos ao próximo slide. Então vamos às características do autossabotador. Quais são as principais características? Normalmente, essas pessoas, ela tem uma idade emocional aquém a idade real. O que eu tô querendo dizer com isso? Normalmente, os autossabotadores, eles têm uma
idade emocional, por exemplo, de uma criança, né, ou de um adolescente. Eles ficaram fixados lá na infância e na adolescência. E aí não condiz com a sua idade real. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 30 anos de idade, mas ela tem um comportamento de como se fosse uma criança, né? A dor que ela sente, as emoções dela, né, são emoções muito semelhantes a quando ela era criança, tá? Outra característica do autossabotador, ele tem uma dificuldade em admitir a vida adulta, né? Uma pessoa extremamente insegura de seguir para a vida adulta, né? É muito mais fácil a gente se manter. O que é uma criança, o que é um adolescente, né? É quando nós temos alguém que guiam a nossa vida, né? Então você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma irmã mais velha, que vai guiando a sua vida. Então, minha filha, faz isso, né? Vai para esse caminho, não faça isso, porque isso não vai dar certo. E aí, muitas pessoas se fixam, né, naquela idade infantil. E aí, hoje, na vida adulta, precisa tomar decisões, precisa fazer escolhas para a sua vida, precisa se responsabilizar pela sua própria jornada. E aí, não tem essa maturidade emocional para conseguir, entende? Admitir realmente essa vida adulta. Oi, Silvia. Oi, Laila. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito feliz de tê-las por aqui. Outra característica do autossabotador são pessoas extremamente inseguras e medrosas. Quem aí está se identificando ou conhece alguém com essas características, né? Tem medo de assumir responsabilidades. Quem aí está se identificando ou conhece alguém que tem essas características, né? Pessoas, a principal característica, né, que vocês precisam mentalizar é essa questão da idade emocional aquém a idade real, tá? Isso é a principal característica. Vocês vão entender conforme eu vou mostrando aqui outros slides, vocês vão compreender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Outras características. Se relaciona com pessoas que têm características maternais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Normalmente, essas pessoas autossabotadoras, elas acabam se relacionando com pessoas com essas características maternais. O que é a característica maternal, né? São aquelas pessoas que gostam de cuidar, né? Que gostam de orientar, que são mais seguras, né? Para poder guiar essas pessoas. Então, elas se ligam, né, a esse tipo de pessoas. Por quê? Porque elas são inseguras, elas são medrosas, né? E aí tem essa dificuldade de tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas para a sua vida. Então, é muito mais cômodo, né? Ela fica na zona de conforto dela quando ela está com pessoas mais dominadoras, né? Pessoas mais maternais. Tem medo do crescimento e acaba largando as coisas no meio do caminho. Sabe aquelas pessoas que elas começam, né? Elas começam a agir, têm um comportamento, as coisas começam a dar certo na vida delas, só que aquele crescimento, né, quando começa as coisas darem certo para a vida dela, assusta, né? Assusta porque o que é isso? Isso é assumir realmente a vida adulta. E muitas pessoas andam para trás. Sabe aquelas pessoas que encontram a oportunidade da vida delas, um bom salário, um bom trabalho, né? Mas aquilo assusta um pouco. E aí o que elas fazem? Elas dão um jeito de não aceitar, ou elas aceitam o emprego, não se sentem merecedoras, e aí aquilo começa a se assustar, então elas saem desse emprego, que é algo bom, que é algo positivo na vida dela. Vocês conseguem compreender essa questão da autossabotagem? Ela está fazendo algo que está prejudicando ela, mas o que está por trás desse comportamento? O medo, a insegurança, né, de ir para a vida adulta, desse crescimento. O autossabotador, normalmente ele tem crenças, né? Crenças ruins, sabe? A respeito deles mesmo, de si mesmo. No sentido de não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade.
Então eles não continuam, sabe? Eles largam aquilo que eles estão fazendo no meio do caminho. Tem alguém aí se identificando? Tem alguém aí? As pessoas que estão chegando ou que chegaram depois dessa live, a minha orientação, né, inicialmente, é que vocês abram aí o coração de vocês para vocês receberem essas informações, esses novos conhecimentos, e conforme vocês vão aprendendo, sabe, sobre esse assunto, vocês façam uma autoobservação, porque isso é autoconhecimento. Quanto mais você entende, né, o que pode estar acontecendo com você, por que eu tenho esse comportamento, sabe? Às vezes, a nossa vida tá dando... Eu não sei se já aconteceu com alguma de vocês aqui. Às vezes, a nossa vida tá dando tudo certo, né? Isso já aconteceu comigo, inclusive, né? Eu acho que eu tenho mais propriedade de falar quando é algo da minha jornada. Então, comigo, isso sempre acontece nesse sentido, assim... Me assusta, sabe? Quando as coisas estão dando certo pra mim, a minha vida tá prosperando, as coisas estão acontecendo, eu paro pra pensar e paro pra observar. Ai, meu Deus, a gente fica meio assim, porque a gente tá tão acostumada, né? A levar pedradas, a se decepcionar, a gente tentar as coisas não dar certo, ter que recomeçar. Então, assim, quando as coisas estão caminhando, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E ter o autoconhecimento e trabalhar esse sentimento de merecimento, né? E que a vida adulta, ela não é ruim, né? E que, tipo assim, o que eu percebo também? Muitas pessoas que são mais inseguras, elas têm muito medo de errar. Então, assim, se eu optar em fazer determinada escolha, e se eu me arrepender, né? O que pode acontecer? Sabe? Aquela dificuldade de assumir a nossa própria fragilidade, que não tem problema se a gente errar, se a gente cometer erros, porque os erros, eles fazem parte da vida adulta, né? Não existe pessoas que só acertam. Eu errei muito na minha vida. Nossa, acho que o que eu mais cometi na vida foram erros. Mas se hoje eu me encontro onde eu estou, é porque esses erros me fortaleceram, sabe? Esses erros me ajudaram a crescer, a entrar realmente na vida adulta. A Nívia escreveu: reconheço a minha autossabotagem na questão do merecimento. É isso aí. E é importante a gente identificar, né? O que será que está por trás? O que me faz sempre me autossabotar, né? Com relação a relacionamentos também, né? Pessoas que têm dificuldade de encontrar um relacionamento, e aí encontra, né, um relacionamento legal, uma pessoa bacana, e aí o que a gente faz? Né? A gente dá um jeito de terminar, de separar, como se a gente não fosse boa o suficiente para aquela pessoa, né? Olha só quantas coisas. Sejam bem-vindas, meninas que estão entrando aqui na live. Vamos ao próximo slide, que eu não quero ser longa. Ou seja, né? Resumindo, não tem como viver sem amadurecer. É preciso ter outra postura perante a vida, ter coragem de fazer aquilo que está no nosso coração. Gente, o que eu mais escuto, sabe, em processo de terapia, ou o que eu mais escuto com relação a amigas, com relação a pessoas que estão aqui, né, ao meu redor, são pessoas que sabem exatamente o que está aqui no coração. Sabe qual é o talento, o que gostaria de fazer, tem muitas vontades, tem muitos sonhos, porém o medo bloqueia, né? O medo paralisa. Quem é assim, gente? Falem aqui pra mim. Tem alguém que tem tantos sonhos, tantos objetivos, né? Tantas vontades, mas tem medo. Medo de fazer, medo de escolher, medo de tomar uma decisão, né? Uma decisão, de repente, e se arrepender. Eu já errei tanto na minha vida, tanto, que eu não tenho... Isso é uma característica que eu reconheço em mim positiva, porque eu não tenho mais medo de errar. Porque eu já errei tanto, a Silvia falou, né? Eu já errei tanto na minha vida, gente, que os erros serviram para me fortalecer, sabe? Através dos meus erros, eu entendi para que caminho que eu não devo seguir e para que caminho que eu devo seguir.
A Sumie falou, não sei bem se é medo, né? Ou cautela, é isso aí. Mas é isso que eu tô falando para vocês. Vão se observando, ouvindo aqui, né? Essas novas informações, porque para muitas pessoas tudo isso é muito novo, e comecem a fazer essa reflexão. O meu papel aqui, o meu objetivo é exatamente esse, fazer com que vocês reflitam a respeito da vida de vocês, a respeito daquilo que está no coração de vocês, porque quanto mais a gente consegue fazer esse acesso, quanto mais eu consigo, né, acessar o teu coração, mais você vai evoluindo, mais você vai entendendo e entrando aí no seu autoconhecimento. Normalmente, as pessoas que têm esse comportamento, né, de autossabotagem, não conseguem crescer, sabe? Tem aquela sensação de estagnação. Não consigo sair da minha zona de conforto, não consigo evoluir, parece que eu não estou andando, parece que minha vida está patinando, as coisas não acontecem para mim. Eu olho para a vida das pessoas, tenho a sensação de que a vida das pessoas está dando certo, mas a minha não. O que eu preciso fazer para conseguir andar, para conseguir caminhar, para conseguir evoluir, né? E aí, na dificuldade de encontrar essas respostas, normalmente a pessoa que tem características de autossabotagem, elas responsabilizam o seu fracasso, a sua dificuldade do seu crescimento, culpando outras pessoas, né? Culpando pessoas ou culpando situações, culpando o governo, culpando, né? É como se existissem vários culpados, mas a pessoa é como se fosse vítima, né? Vítima da vida, olha só o que fizeram comigo, por isso que eu estou nessa situação. E o que acontece? Essas pessoas, que nem eu falei para vocês, né? Da questão de se ligarem a pessoas que têm características maternais, né? Que cuidam. Normalmente essas pessoas maternais, elas têm uma característica de domínio, né? Então, querem controlar, querem dominar. E aí, eles culpam essas pessoas. Ah, minha mãe, ela não deixa, sabe? Eu quero estudar fora, eu quero trabalhar em outra cidade, na cidade grande, mas a minha mãe não deixa. E aí, eu fico aqui. Por culpa dela, eu não consigo crescer, não consigo sair do lugar. Mas, na verdade, é o sabotador quem não tem a coragem de agir, né? Olha só, isso é você conseguir assumir, é você entrar em contato com o seu autoconhecimento. A autossabotagem, ela geralmente um comportamento inconsciente e muitas vezes conduzido por nossas inseguranças e medos, né? Então, por ser, né, geralmente um comportamento inconsciente, tudo que está no nosso inconsciente, o que é inconsciente para você que não tem noção do que pode ser isso? São as nossas memórias que estão reprimidas, né? Então, nós temos memórias desde quando nós somos bebês, desde quando nós estamos no útero da nossa mãe. Só que o que acontece? Todas essas memórias a gente reprime, como se a gente guardasse numa caixinha, e normalmente, principalmente memórias muito dolorosas, né? A gente reprime. É como se fosse um mecanismo de defesa para que a gente consiga, né, dar conta da vida, para que a gente consiga lidar com as nossas emoções. Então a gente faz esse movimento de reprimir. Só que o que acontece? Muitas vezes na nossa vida hoje está acontecendo algumas situações, você faz algumas escolhas, você tem alguns comportamentos, né? A ansiedade, por exemplo, é algo que, nossa, né? Quantas pessoas, todo mundo tem ansiedade, mas assim, o que está acontecendo é que muitas pessoas não estão conseguindo dar conta, não estão conseguindo administrar essa ansiedade de tão potencializada que ela está. Então, o que a gente precisa fazer? Entender o que está no teu inconsciente, né? O que será que está te causando tanta ansiedade, tanto medo, tanta insegurança? Por que você não está conseguindo ter coragem, né, de encarar, de enfrentar a vida? O que te bloqueia? Todas essas perguntas,
Eu não estou fazendo isso para te angustiar, né? Mas é para você fazer uma reflexão, porque todas essas perguntas e esses questionamentos, eles estão aqui, ó, no nosso inconsciente e eles estão no nosso coração. A resposta tá tudo aqui comigo, tá? A resposta tá aí com você. Porém, a gente não acessa, né? A gente fica olhando para fora, a gente fica olhando para as pessoas, a gente fica olhando para a pandemia, né? E a gente não olha para aquilo que realmente importa. E o que importa? É o que está aqui. Os seus sentimentos, as suas emoções. Você só vai conseguir encontrar um equilíbrio emocional quando você entender as suas emoções. Vamos ao próximo slide. O que vocês estão achando, gente? Faz sentido para vocês? Não faz sentido para vocês? Oi, Cris, Mayumi. Escrevam aqui para mim se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão aprendendo, se essas informações estão sendo importantes para o seu autoconhecimento. Então, vamos aos pensamentos autossabotadores, tá? Quais são os pensamentos de pessoas com essas características? Se preocupam demais com o que os outros vão pensar. Quem é assim? Né? Muitas pessoas são assim. Eu atendo pessoas que estão adoecendo literalmente, estão adoecendo assim fisicamente, de tanta preocupação com o que os outros vão pensar. Não conseguem dar conta, né, qual é o julgamento que as pessoas vão fazer dela se ela fizer isso, se ela fizer aquilo. É adoecedor, né? Qual é outro pensamento? É muito crítico de si mesmo e dos outros, se sente culpado, mentaliza os piores cenários. Isso é ansiedade. A pessoa que tem uma ansiedade elevada, ela tem esses pensamentos, né? Mentaliza os piores cenários. E aí, quando você vai enfrentar, quando chega o dia, quando as coisas acontecem, você vê que, nossa, até que não foi tão ruim, né? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Se sente vítima da vida. Pensamentos autossabotadores. E quem é assim? Quem se identifica com esses pensamentos? É difícil, né, gente? É muito difícil a gente ter consciência disso, a gente reconhecer, nossa, eu tenho todos esses pensamentos e preciso melhorar, mas é assim que a gente evolui. A Tati escreveu: ótimo conteúdo, você é uma ótima profissional. Muito obrigada, Tati. Fico muito feliz. O meu objetivo de verdade é trazer conhecimento, clareza para vocês, porque eu sei que principalmente, né, como eu falo com as mulheres que moram no Japão e sei realmente como é a vida de vocês aí, o que eu mais quero, né, do fundo do meu coração, é que vocês tenham uma vida leve, sabe? Mais leve, apesar de tudo que vocês vivem, apesar da rotina pesada, né? Apesar da demanda, da carga horária, né, elevada de trabalho, a gente consegue ter uma vida mais leve. Hoje eu consigo entender, né? Quando eu tinha 19 anos, 20 anos que eu estava no Japão, eu não tinha essa consciência, né? Eu não imaginava, eu achava que era um nível de sofrimento elevado e que eu tinha que aguentar, mas que um dia ia acabar, né? Só que a gente não pode ficar esperando, eu vou esperar acontecer alguma coisa, daí eu vou ficar bem, né? Não dá pra gente esperar, a gente precisa viver o momento, né? Então, se nesse momento eu preciso estar na fábrica, eu preciso trabalhar 12 horas, então qual é o movimento que eu posso fazer para que minha vida fique mais leve? É possível se você desenvolver o seu autoconhecimento. A Tati falou: eu preciso de você, eu estou aqui de coração aberto realmente para ajudar vocês. Eu quero muito que vocês contem comigo. Então, olha aqui, é preciso identificar a autossabotagem e assim agir de modo a evitar que o problema se agrave e traga ainda mais prejuízo para a vida. Porque quando a gente tá com os olhos vendados, sabe?
O que é olhos vendados? Você está tendo comportamentos, tá na sua cara e você não consegue perceber, sabe? Esse comportamento que você tem, o quanto esse comportamento te prejudica, te machuca. Eu também atendo mulheres que se emocionam, né? Depois que elas têm insights, elas percebem, gente, mas como que eu não percebi isso antes? Por que que eu não trabalhei isso antes em mim? Nossa, uma coisa que estava estampada assim na minha cara e eu não percebi. E aí depois, né, fazendo terapia, fazendo todo o processo de introspecção, de autoconhecimento, as coisas começaram a clarear. A Nívia escreveu: apesar de eu me achar uma pessoa otimista, me percebo na autossabotagem quando projeto os piores cenários. É isso mesmo, e a gente fica imaginando, né, que tudo vai dar errado, que para os outros dá certo, mas para mim não dá. É uma coisa, é um sofrimento, né, minha gente? Isso não acontece só com você. Já aconteceu comigo muitas vezes, acontece com muitas mulheres. Vocês vão ver, quem for participar do Psicodesafio, no final da live eu vou falar, mas quem participa do Psicodesafio tem essa sensação, sabe? Exatamente essa. E isso é muito acolhedor, né? Quando você participa de um grupo e que você entende que isso não acontece só com você. E eu garanto pra você, né, que tá aqui me assistindo, que isso não acontece só com você. Não é só você que tem esse comportamento de autossabotagem. Isso é normal, isso é natural. Mas se você não desperta, se você não percebe, se você não começa a fazer os seus movimentos, a longo prazo isso vai te causar baixa autoestima, sentimento de incapacidade, uma insegurança, né, cada vez maior. Às vezes a gente pensa assim, não, isso aqui vai passar, né, eu tô insegura agora, mas se acontecer tal coisa, eu vou me sentir melhor, vou me sentir mais segura, e aí vai dar tudo certo, né? Então fica esperando. A pessoa que é autossabotadora, ela não tem noção de tempo, né? Ela acha que ela tem o tempo todo, né, uma vida inteira para mudar, e a gente não tem, né? Nós estamos aqui de passagem. A gente estamos aqui para evoluir, né? E aí, pensar demais, né? Só cria monstros na nossa cabeça e possíveis doenças, como ansiedade e depressão, aquilo que eu falei para vocês, né? Já tenho trazido. Eu também atendo muitas mulheres que pensam, elas não conseguem sair daqui, ó, do racional, né? Não conseguem se conectar com a sua emoção, com a sua coragem, porque a coragem, ela está dentro de você, né? Só que a gente precisa acessar. Eu tenho o meu poder interior que está aqui, você tem o teu poder interior que está aí com você, mas a gente precisa acessar, a gente precisa confiar, né? Tudo está aqui em nós, a nossa sabedoria, o nosso poder, tá tudo aqui em nós. Só que a gente projeta, né, para fora, a gente olha muito para fora. Olá, Sayuri, Dalva, sejam muito bem-vindas, meninas. Então eu vou falar para vocês a dica para lidar com a autossabotagem. Vamos lá. Então, para variar, né, que eu sempre falo aqui para vocês, o autoconhecimento, ou seja, quanto mais você se conhece, quanto mais você tem consciência de si mesma, melhor você vai entender os seus comportamentos, melhor você vai lidar com a vida, com os desafios. Somente quando você começa a fazer esse movimento de autoconhecimento é que você consegue perceber, é que você consegue compreender. O que acontece é que muitas pessoas, elas estão com os olhos vendados, sabe? Eu não quero olhar para a minha vida, eu não quero olhar para as minhas escolhas. Se eu fizer, né, essa visita interna, eu vou sofrer demais, então eu não quero acessar e deixa quieto e vamos, vida que segue. Só que as coisas não mudam se você não fizer esse movimento de autoconhecimento. Aí uma dica, né? Escreva aí os seus medos, as suas angústias, as suas ideias, né? Que também está relacionado ao psicodesafio. No psicodesafio mesmo a gente vai fazer atividades como essas, né? Eu coloco para vocês escreverem, sabe? Colocarem no papel, materializar aquilo que está aqui no coração, aquilo que está na mente, né? A gente precisa fazer essa conexão mente e coração. E como que a gente faz isso? Praticando muitas vezes, né? Então, é uma dica.
Valorize os seus valores, né? E a gente precisa reconhecer os nossos... Isso é a base, tá? É a base da autoestima, é olhar para você e reconhecer quantas coisas boas de qualidade você possui, né? Que tipo de mulher que você é. Às vezes, a gente só fica olhando para a nossa fragilidade, né? Para os nossos defeitos. Também atendo muitas mulheres, homens, né? Que são assim, não conseguem reconhecer nada de positivo. Só que se eu perguntar qual é a sua fragilidade, quais são os seus defeitos, é uma lista assim imensa. Então assim, a gente precisa, não que a gente não podemos olhar para aquilo que a gente precisa melhorar. Nós precisamos fazer isso, porque a gente deseja, né, essa evolução. E quanto mais a gente consegue lidar com essas nossas fragilidades, com essas nossas dificuldades, mais fortalecida a gente está. Mas nós precisamos também olhar para o nosso potencial, né? Para as nossas capacidades, para os nossos talentos. Isso é algo que eu tenho trabalhado tanto na terapia com os meus pacientes, porque quando você consegue olhar para você e falar, nossa, gente, eu entendi. Então esse aqui é o meu talento, eu nunca tinha percebido, porque o que acontece com o talento? Às vezes é tão óbvio, você pensa assim, mas isso todo mundo sabe, isso todo mundo consegue. E não é bem assim. Não é bem assim. Então, é tão importante a gente reconhecer o nosso talento, porque quando você olha para isso, aí você consegue dar valor, você consegue se valorizar. E é importante a gente fazer esse movimento justamente para a autoestima, para a gente se sentir mais empoderada, para a gente se sentir mais corajosa para enfrentar, né, esses desafios, que nem eu tô falando da questão da autossabotagem. A pessoa que tem essas características, né, de autossabotadora são pessoas inseguras, né? Por quê? Porque elas não entram em contato com a sua coragem, elas não sabem o seu potencial. São pessoas extremamente reprimidas, sabe? Que foram reprimidas, pessoas que foram dominadas de alguma forma por pessoas, né, e não conseguem caminhar por si só. Vamos a mais dicas. O que mais que você pode fazer? Desenvolva a sua autocompaixão e não a vitimização, né? Porque a autocompaixão é uma coisa e a vitimização é outra. Então a gente precisa olhar para nós. Sabe quando você está numa situação pesada? Quando você não está conseguindo dar conta, cansada, sobrecarregada? É importante que a gente olhe para nós não com pena, sabe? Com, nossa, eu sou uma coitada, né? Olha só cada coisa que acontece na minha vida, só acontece isso comigo, não acontece isso com mais ninguém, né? Não com esse olhar, mas com o olhar assim, eu reconheço que eu estou cansada, eu reconheço que eu estou sobrecarregada e eu preciso descansar, sabe? Torne-se consciente, busque ajuda profissional. Muitas vezes a gente deseja sair desse lugar, né? Eu acredito que muitas pessoas que estão me assistindo aqui ou pessoas que vão me assistir no gravado já conseguem reconhecer essa dificuldade de autossabotagem. Porém, encontrar a forma de sair desse lugar, aí essa é a grande dificuldade. E aí quando você percebe que você não está conseguindo sair desse lugar, aí é o momento de buscar ajuda, porque muitas vezes nós já estamos, né, nos encontrando ansiosas ou depressivas, né, com uma baixa autoestima. E a partir de quando a gente começa a ter essa consciência, você também começa a querer sair desse lugar, né? De querer transformação, de querer mudança e a cada tempo que passa, né, a cada conhecimento que você ganha, mais fortalecida e encorajada você fica para realmente mudar. E existe o tempo certo, sabe? Para todas as coisas. Oi, Lu! Seja bem-vinda, cunhada amada. Existe o tempo certo, sabe, para todas as coisas, né? Muitas pessoas me procuram também, seguidoras, né? Me mandam direct falando
Ah, eu preciso fazer terapia, eu quero fazer terapia, mas agora não dá. E tá tudo bem, né, gente? Eu acho que existe realmente o tempo certo para as coisas acontecerem. E nem sempre, o que acontece também? Pessoas que começam a terapia, mas também não estão preparadas, né, para olhar para si mesma, para olhar para sua dor, porque reprimiram tantas coisas, tantas dores aqui no coração, que quando começa esse acesso, né, começa a acessar essas sujeiras, porque as nossas emoções dolorosas, a gente vai jogando, né, para debaixo do tapete, a gente vai jogando, aí chega uma hora que vem uma crise de ansiedade, um transtorno de pânico, uma crise de depressão. É muita sujeira que tá lá, né, debaixo do tapete, e a gente precisa retirar, a gente precisa fazer uma limpeza. E nem sempre nós estamos preparadas para isso. E é importante que vocês saibam, que vocês tenham essa autocompaixão de que existe o tempo, sabe, para você se conhecer, se fortalecer. E o psicodesafio, ela vem com essa proposta de começar o seu processo de autoconhecimento, né? Por quê? Porque a partir do psicodesafio, você começa a ter clareza dos seus comportamentos, começa a ter clareza de, nossa, será então que é isso que está acontecendo comigo? Sabe, assim, você começa a entrar em contato aí com você mesma. Quantas pessoas que passaram pelo psicodesafio que realmente não tinha noção nenhuma de si mesma, sabe? E a partir das atividades, a partir da prática, é que começaram a entender o que poderia estar acontecendo. E quando a gente começa a entrar em contato com isso, de o que está acontecendo comigo, olha só a forma que eu me vejo, porque tem pessoas que olham tanto para fora, né? Para marido, para filho, para trabalho, para vida profissional, para limpeza da casa, né? Tem tantas preocupações externas que se desconectaram completamente de si mesma, né? Se desconectaram aí do seu coração e já não sabem mais quem são. E aí é nesse momento que a gente precisa buscar realmente o autoconhecimento. Tá bom, minhas queridas? Olá, Renata! Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Então, à medida que construímos, né, e despertamos a nossa consciência, aumentamos o nosso equilíbrio interno e alinhamos o coração, a mente e nossas emoções. Olha só que lindo que é esse movimento de transformação. É exatamente isso que o autoconhecimento nos proporciona. Olá, Renata. Oi, Cris. Sempre por aqui, né? E deixa eu finalizar então a live. Então, mulheres poderosas, amadas, acredite no seu valor e nas suas qualidades. Escolha o caminho da paz interior e aprenda a conviver melhor com você mesma. Olha só, quando a gente consegue chegar nesse nível, que evolução, né? Que tranquilidade. Existem pessoas também, né, que eu atendo, eu falo porque são os exemplos que eu tenho para vocês, né? De acordo com os meus atendimentos, de acordo com a minha experiência. Mas pessoas que atingiram, né, voltando a falar da autossabotagem, estavam em sofrimento e aí começaram a fazer terapia, fizeram, né, um longo aí caminho de terapia e aí começou a ter leveza na vida, ficou muito mais tranquilo, começou a, né, encontrar alegria, porque quando você começa a encontrar alegria nas pequenas coisas da vida, é porque você já está muito mais evoluída, sabe? Você entra em contato aí com a tua gratidão. E aí essa pessoa estranha, né? Tipo assim, eu tenho paciente muito engraçado, né? Que ela fala assim, ô Nádia, eu tenho absoluta certeza que alguma coisa vai acontecer, porque a minha vida tá muito tranquila, sabe? É esse o pensamento de autossabotagem. Gratidão sempre, né, Cris? A Cris, ela... Logo mais teremos uma live juntas, né, Cris? E ela vai vir aqui falar um pouquinho da sua rotina no Japão, vai falar um pouquinho dessa questão de
de cuidar de filhos, cuidar de marido e ao mesmo tempo se cuidar, que é um grande desafio, né, para a grande maioria das mulheres, se cuidar, sabe? Esse é o grande desafio e esse é o meu propósito aqui com vocês, fazer com que vocês consigam se priorizar. Eu acho que as pessoas que me seguem aqui já estão cansadas de ouvirem eu falar. Prioridade. Mulheres, vocês precisam se priorizar. Mulheres, eu falo, mas eu sei que não é fácil, sabe? Não é fácil. A gente precisa aprender, a gente precisa praticar a prioridade. Porque o que nós estamos acostumados? A cuidar dos outros, né? Não é verdade? Olha lá, a Lu falou que legal, a Cris falou verdade, né, Cris? É isso mesmo. Então, você priorizar a tua saúde física, a tua saúde mental, a tua saúde emocional e saúde espiritual é um processo, né? A Lu escreveu, estou me priorizando agora. É isso aí. É isso aí. Ah, Lu, imagina. A Sayuri, verdade, preciso de tempo. Sayuri tá no psicodesafio, né, Sayuri? Adoro suas dicas, estou tentando. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, eu fico muito feliz de ajudar vocês. Esse assunto é muito importante. A consciência faz toda a diferença na maneira com que vamos dar o próximo passo. Isso se chama transformação. Isso se chama evolução. E tá tudo bem também, mulheres, se você não consegue se priorizar, se você também não consegue se cuidar. É um processo. Tem pessoas que estão começando a tomar consciência disso. Tem pessoas que já tomaram consciência disso. Tem pessoas que já estão tomando atitudes, né? E se priorizando. Então, assim, não existe comparação, sabe? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo e tá tudo bem por isso. Isso também é algo que eu quero levar muito para vocês, porque outra característica, né, de várias pacientes minhas é a questão da autocobrança, sabe? Me cobro, eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser uma boa funcionária, eu preciso ser uma boa empreendedora, vendedora, eu preciso ser boa em tudo. E isso não existe, perfeição não existe. E essa crença de perfeição tem adoecido muitas pessoas. Não existe isso. Monami Store. Primeira vez que assisto sua live. Estou amando. Ai, que delícia. Muito obrigada, que bom. Eu fico muito feliz de verdade, porque essa é a minha intenção. Trazer conhecimento, trazer informação. E eu quero muito, muito que vocês abram, sabe, o coração de vocês. Se conectem, parem de ser racional. Chega de ser racional. Vamos sair do racional e vamos conectar aqui, ó, com a nossa emoção, com os nossos sentimentos, né? Se conectar aí com Deus, com a sua divindade, independente da sua religião, mas existe uma divindade dentro de mim, dentro de você, e que a gente precisa se conectar. Tá bom, minhas amadas, minhas queridas? Era essa a mensagem. Para finalizar a nossa live, então, eu lembro vocês, quem não fez a inscrição do Psicodesafio, a inscrição vai até amanhã. Então, é uma porta de entrada aí para o seu autoconhecimento. É algo que você para de se Por exemplo, quantas mulheres aqui que falam assim, que chegam para mim, depois que entra no Psicodesafio, né? E depois que começa a fazer, eu recebo muitas mensagens assim, nossa, ai, Nádia, eu tava com tanto medo, tanta insegurança, eu fiquei pensando se eu devia fazer ou não devia fazer, mas foi muito bom, graças a Deus eu tomei a decisão de fazer. Mas eu sei que tem muitas mulheres que ficam nessa, né? Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Ai, mas como será que vai ser? Ai, será que as pessoas vão me julgar? Será que não sei o quê? E aí, deixa quieto, não vou fazer, e continuam na zona de conforto. O Psicodesafio, gente, é um pontapé inicial para vocês desenvolverem o autoconhecimento. Vamos praticar o autoconhecimento, né? Eu quero que vocês pratiquem a prioridade. Quando você reserva 20 minutos do seu dia durante 10 dias, você começa a criar um hábito de se cuidar e de se olhar,
tá bom? Então façam aí a inscrição, vai ser incrível, né? O tema é empodere-se, ou seja, a ideia é fazer vocês elevarem a autoestima de vocês e se sentir mais empoderada, tá bom? A Lu escreveu, você é incrível, é muito claro esse seu propósito de ajudar as pessoas. O meu e o seu, né, Lu? O seu também. É ajudar as pessoas, é fazer com que as pessoas se sintam bem, né, consigo mesma. Logo mais vamos começar também lives, eu com a Lu é maquiadora, então ela vai me ensinar a automaquiagem, porque é uma coisa que eu não sei fazer, né, faço aqui minhas coisinhas básicas, mas eu quero melhorar, né, como a gente está em processo de evolução, eu quero melhorar. A Sayuri, acabei de sair do correio, já mando comprovante. É isso aí, Sayuri, muito bem, mulher decidida, sabe? Mulher decidida a querer desenvolver o seu autoconhecimento. E são essas mulheres que eu quero atrair, mulheres que querem se desenvolver, que querem que melhorar, se transformar, se autoconhecer. Tá bom, amadas? Então é isso, a live de hoje foi isso, né, sobre autossabotagem. Então, eu espero que esse conteúdo tenha relevância aí na sua vida, para o seu processo de autoconhecimento. Parem de se autossabotar, parem de ter pensamentos, né, com cenários aí horrorosos e vamos... Ah lá, a Lu escreveu, vamos levantar a autoestima dessas mulheres poderosas. Esse é o nosso propósito, tá bom? Então, fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu honro todas vocês que estiveram aqui comigo ao vivo e honro também todas as pessoas que estão me assistindo no gravado, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.